Horóscopo em progressão. Prefácio. Muitos autores sustêm que o valor principal da lei astrológica está no conhecimento que ela traz e em virtude do qual os principais acontecimentos de qualquer vida se podem conhecer de antemão, na condição de usar o esforço suficiente nos cálculos necessários e no devido juízo. Eu não estou completamente de acordo com este tema, porque ainda que admita o uso da astrologia na previsão do resultado de algumas coisas, não parece de vital transcendência que devam atribuir mais importância aos acontecimentos que às causas que a eles conduzem. Esta consideração naturalmente abre todo o debate entre destino versus livre-arbítrio. O imediatamente determina a diferença entre o astrólogo exotérico e o esotérico. O primeiro é um fatalista irremediável, que se crê a si mesmo sujeito às leis imutáveis do destino, com toda a sua vida assinalada perante si como num mapa, uma vida sobre a qual ele não tem qualquer tipo de controle. Para ele não existe a reencarnação da alma, não há continuidade de existência, a vida não tem um significado ou uma finalidade reais. Um fato cruel ou amável, segundo seja o caso, obriga-o a entrar na existência e impôs-lhe o seu ambiente atual, e até que não se veja livre pelo mesmo poder caprichoso, permanecerá sujeito ao seu decreto, e tampouco lhe é dado a modificar num ápice as condições de tal escravidão. O astrólogo esotérico não tem um credo semelhante. A sua fé baseia-se na crença de que o homem semear, isso é o que colherá. O seu lema é: homem, conhece-te a ti mesmo. E sabe que o homem pode chegar a ser dono do seu destino, sendo ele mesmo a essência inseparável do divino, governante desse universo no qual se está a manifestar. É deste ponto de vista que se fizeram todas as direções que se dão neste livro, e todas as suas regras se baseiam na ideia de que os astros condicionam, não obrigam. Não se faz neste livro nenhuma afirmação que não tenha sido comprovada, tendo reservado para o apêndice algumas sugestões de caráter especulativo. Não foram dadas regras que não tenham sido comprovadas pelo próprio autor. A seguir, nota que figurava no prefácio. Prestar-nos-ás uma grande ajuda no nosso labor científico que nos permitirá comprovar as imprecisões, se nos informares no fim do período para o qual foram calculadas estas direções, acerca do verdadeiro resultado das tuas experiências, caso as haja, caso os acontecimentos previstos não coincidam com as instruções dadas. Foram inseridos em todos os esboços de direções enviados aos clientes durante o período em que se estava a realizar a recompilação dos factos requeridos para a composição desta obra, e as respostas obtidas foram solidamente apoiadas na sua compilação. Por conseguinte, expresso a minha maior gratidão aos numerosos corresponsáveis pela valiosa ajuda que deste modo me prestaram. Por último, umas breves palavras sobre o modo de orientação utilizado. 7 anos atrás, na investigação em 1895,
Afastei-me completamente dos diversos sistemas e métodos de direção propostos pelas diferentes escolas de astrologia exotérica e comecei a desenvolver, partindo dos meus próprios estudos baseados na experiência, o método que melhor se ajustava às necessidades práticas. Pouco a pouco dei-me conta que estava a adotar um sistema em que o horóscopo progredido constituía o centro, por assim dizer, do qual se determinavam os sucessivos acontecimentos da vida, e este sistema tenho vindo a aplicar na minha prática diária durante os últimos 9 a 10 anos, agora 18, com os resultados mais satisfatórios. Para alguns já lhes será familiar, para outros será completamente novo. A todos deve atrair pelos seus próprios méritos intrínsecos. Aqueles que já tenham trabalhado com métodos parecidos saberão apreciar o seu valor, mas aqueles para os quais é desconhecido, recomendo-lhes, antes de seguir em frente, que façam pelo menos um exame dos seus princípios, porque se não é o sistema ideal de previsão, penso que se reconhecerá de todas as formas que é o mais simples e, no seu conjunto, o mais satisfatório que até agora já foi proposto. Desejo expressar a minha gratidão ao Sr. Green pela sua valiosa ajuda ao rever todo o manuscrito e pelas suas excelentes sugestões, assim como o Sr. Barley pela sua assistência nos diversos detalhes da organização e pelas diversas sugestões, tanto nos apêndices como noutras partes do livro. Alan Leo, Londres, outubro de 1905. Introdução. Como foi dito no prefácio, o uso principal que fazem da astrologia aqueles que não alcançam compreender os seus verdadeiros fins, assume a forma de busca de sucessos futuros com o objetivo de que possam fazer-se previsões e se conheça o futuro, a maior ou menor medida, segundo a habilidade de tais astrólogos. Ora bem, é certo que o futuro se pode prever, mais ou menos, em todo o nascimento. Não obstante, assim como algumas pessoas respondem a todo tipo de vibrações, boas ou más, que as afeta desde fora, outras, pelo contrário, não responderão assim, seja por falta de sensibilidade ao devido ao exercício de uma forte vontade treinada em controlar as envolturas ou veículos de resposta. Falando de um modo geral, há 3 classes ou tipos diferentes de pessoas, para cada um dos quais as mesmas direções ou previsões terão um significado diferente. Na classe mais baixa, encontram-se almas não desenvolvidas e não treinadas, aquelas que ainda são jovens na evolução. Na mais alta, aquelas almas mais velhas e com maior experiência, que praticam o domínio de si mesmas e aplicam a razão e a reflexão, tanto no pensamento como na ação. Entre estas duas, encontra-se a classe que das 3 é a mais numerosa, na qual se encontram a maioria das almas da nossa atual fase de evolução. Almas que não podem ser chamadas velhas ou jovens, mas que se encontram na fase crítica em que a vontade ainda não tem o seu pleno poder, enquanto que, por outro lado, não é inteiramente moldável. Existe receptividade suficiente para responder a certas vibrações e não a outras. Tais almas são fortes em alguns pontos e débeis noutros,
não tendo obtido até agora toda a experiência, que é o resultado exclusivo da idade. Ora bem, o estudante exotérico de astrologia aplicaria naturalmente as mesmas regras às três classes e deste modo cometeria erros, fracassando no seu juízo em muitos casos, ainda que conseguindo êxito noutros. Um cuidadoso estudo da natureza humana convenceu-nos de que o destino se aplica mais à maioria das almas, a classe intermédia que acabamos de referir, que às restantes, as almas mais experientes e com o fim de estabelecer um melhor sistema de direção ou previsão, esforçar-nos-emos por clarificar nas páginas seguintes o melhor método a adotar ao tratar de prever o futuro em cada natividade individual. Como já se assinalou nos anteriores volumes desta série, não há na nossa perspectiva nenhum valor permanente no estudo da astrologia sem uma crença na ideia da reencarnação da alma, e aqueles que recusam esta ideia como ilusória ou carente de valor estarão, pois, a perder tempo ao seguir os nossos raciocínios e o pensamento astrológico. Por conseguinte, supor-se-á que os leitores compreendem a que se refere o termo reencarnação e também o que é que volta a reencarnar-se. Toda a alma que chega ao mundo físico traz consigo o tecido do destino, que ela mesma teceu em vidas precedentes. Assim, durante esta vida presente, estamos a tecer o tecido da seguinte, com o material no qual se entrelaçam as cores e os padrões que correspondem aos nossos pensamentos e desejos e que, portanto, são o resultado natural de tais pensamentos e desejos. Somos ou débeis ou fortes, isto é, ou nos vemos arrastados pelas circunstâncias exteriores e moldados pelo ambiente, ou bem que obrigamos o nosso ambiente e condições a que se deixem moldar por nós desde dentro. O meio termo é não ser completamente um ou o outro, mas flutuar entre ambos, sendo arrastados às vezes e flutuando com a maré da humanidade, na sua maior parte negligente, indiferente e preguiçosa, ainda que em certos casos sobrepondo-nos a nós mesmos e no momento dominando e moldando as nossas condições e circunstâncias. Os de vontade débil vêm-se constantemente afetados por todos os desejos e forças que estão fora deles, e ao serem estas forças demasiado poderosas para que a sua vontade inerente possa vencê-las, sucumbem eventualmente ao que se chama destino, respondendo cegamente à maior parte das influências planetárias. Os de vontade forte, por outro lado, negam-se a ser dominados por forças externas e mais tarde ou mais cedo apercebem-se que dentro deles há um poder que é superior à matéria em qualquer das suas formas. Na primeira classe, o desejo é tudo, enquanto que na segunda, o desejo vai sendo gradualmente dominado e transmutado em vontade. A atração e a repulsão são as duas grandes forças que constantemente operam no mundo da forma, agrado e desagrado, amor e ódio, ambição e preguiça. São alguns dos pares de opostos que dominam mais ou menos completamente todas as almas, até que se é consciente da existência do permanente eu superior e finalmente se vence a dualidade. Todos os horóscopos contêm possibilidades inumeráveis para o futuro desenvolvimento, inclusivamente o mesmo signo através do qual o nativo veio ao mundo conserva escondidas dentro de si características
que não podem ser plenamente expressas durante apenas uma vida na Terra e em qualquer momento podem esperar surpresas a quem nunca penetrou de um modo suficientemente profundo na sua própria natureza. O ponto central de todo o horóscopo pode ser imaginado como representando o núcleo da energia espiritual, o ego. Os raios que partem desse centro podem ir gradualmente adquirindo poder sobre as diversas qualidades da matéria representadas pelos signos do zodíaco e pelos planetas, ou acabar submergidos por tais qualidades, segundo o crescimento e desenvolvimento do ego. A principal força de atração está no ascendente, que é sempre a primeira a desenvolver-se, já que representa o tipo de cérebro e denota o seu caráter geral. Em união com isso virá a Lua, que rege especialmente as células cerebrais, a fase infantil e o ambiente do lar. Então, gradualmente, os planetas e os seus aspectos desenvolver-se-ão e finalmente o Sol, à medida que a tendência ou a confiança em si mesmo, o autocontrole e a independência se vão afirmando, mais ou menos lentamente. Durante os primeiros 4 anos de vida, toda a criança está sob a influência da Lua, já que esta afeta o cérebro em expansão e durante este período reflete quase exclusivamente o entorno, as influências dos pais e o ambiente do lar. Dos 4 aos 7 anos, o ascendente vai afetando gradualmente a criança e a partir aproximadamente dos 7 anos, a vida começa a desenvolver-se definitivamente e a manifestar-se através da influência do horóscopo em geral. Em alguns casos, a vida inteira pode estar ocupada em identificar a consciência com apenas uma pequena parte do horóscopo. Noutros, agarrar-se-á a cada raio da roda do destino e absorver-se-ão rapidamente as vibrações planetárias. Estes 2 extremos marcam a diferença entre uma alma jovem e uma alma mais velha. As almas não têm todas a mesma idade, nem todas iniciaram ao mesmo tempo o seu longo peregrinar desde o centro divino. No entanto, todas são iguais em essência e idênticas em espírito, ainda que cada uma delas esteja diferentemente colorida pelo raio planetário específico sob o qual nasceu e segundo a posição que ocupa na sua etapa de evolução. A vida de cada homem é o resultado da sua vida anterior. O horóscopo de qualquer pessoa é o resultado dos seus pensamentos, desejos e motivos de vidas anteriores que se materializaram num tecido ou peça de vestuário, por assim dizer, no qual a alma se envolve, e isto constitui o seu karma, fado ou destino. Todos escolhem o que foi semeado. Ninguém tem outra coisa mais do que aquilo que antes escolheu. Todos podem melhorar e modificar as condições existentes segundo a força da sua vontade. É a vontade existente por trás de cada horóscopo que faz com que este seja progredido, e esta vontade é ou a vontade de Deus que se dirige para o bem, ou a vontade pessoal do ser humano que se encaminha para o mal aparente. Daí que todo o horóscopo deve ser, de certo modo, progredido, seja ele movido pela providência divina ou pela cega loucura do homem. Nas páginas seguintes tentaremos tratar dos aspectos metafísicos da astrologia e explicar-se-ão
cabalmente as leis que regem o destino humano, desde o ponto de vista prático e do senso comum, com o objetivo de que o aspecto preditivo desta ciência possa ser entendido corretamente, tornando-o útil e valioso para todos os que tenham sentido a necessidade desta interpretação do enigma da existência.